Você já imaginou viver uma vida em que nada e ninguém tivesse o poder de roubar a sua calma? Onde críticas, ofensas, desrespeitos ou pequenos problemas do dia a dia não fossem capazes de te arrastar para a irritação ou para o incômodo. Parece um sonho distante, não é? Mas a verdade é que esse estado de serenidade existe, e ele não depende de mudar o mundo ou as pessoas ao seu redor. Ele depende apenas de mudar a forma como você reage, a forma como você interpreta o que acontece e principalmente a forma como você escolhe se posicionar diante das provocações. Imagine acordar pela manhã com a sensação de que nada pode abalar a sua tranquilidade. O trânsito pesado não te incomoda. O atraso de alguém não te tira do sério. As palavras atravessadas de um colega de trabalho não grudam em você como um espinho. Tudo isso existe, mas não tem mais poder sobre a sua mente. Você observa, compreende, respira fundo e segue em frente. Esse é o estado de domínio que os estoicos tanto falavam e que você também pode desenvolver. É sobre isso que vamos conversar hoje. Vou compartilhar 5 fundamentos essenciais, inspirados na sabedoria estoica, que podem transformar completamente a sua relação com a raiva e com o incômodo. São 5 pilares que, se praticados diariamente, vão blindar a sua paz interior e te ajudar a viver com uma calma inabalável diante de qualquer situação. Antes de mergulharmos nesses ensinamentos, quero te fazer um convite. Vá até os comentários e escreva a frase "Eu escolho a paz todos os dias". Essa frase é mais do que um gesto simbólico. É um compromisso que você assume consigo mesmo. Além disso, aproveita para dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você garante que continuará recebendo conteúdos que fortalecem sua mente e sua vida. Agora sim, vamos ao primeiro grande ensinamento. A natureza destrutiva da ira. A ira é uma das emoções mais destrutivas que o ser humano pode experimentar. Ela não apenas prejudica aqueles que estão ao nosso redor, mas também nos corrói por dentro. Pense em quantas vezes você já disse ou fez coisas no calor do momento e depois se arrependeu amargamente. Talvez tenha falado palavras que não queria, magoado alguém que ama ou tomado decisões das quais se arrependeu. Essa é a natureza da ira. Ela é como um incêndio que começa com uma faísca. Se não for controlado, se espalha até consumir tudo ao redor. Imagine a cena. Você está em casa, tranquilo, e de repente recebe uma mensagem com uma crítica dura. Seu corpo reage instantaneamente. O coração acelera, a respiração fica curta e aquela vontade de responder imediatamente toma conta. Esse é o incêndio começando. Se você se deixa levar, a pequena faísca se transforma em uma explosão. Mas se você reconhece o que está acontecendo, respira fundo e decide esperar antes de responder, você corta o oxigênio que alimentaria esse fogo. Os estoicos consideravam a ira uma ameaça à virtude porque, quando ela assume o controle, deixamos de ser racionais. Perdemos a clareza e nos tornamos escravos de impulsos. Epicteto dizia que não são as circunstâncias externas que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos delas. Isso significa que não é o insulto, a crítica ou a injustiça que nos fere. É a importância que damos a esses acontecimentos. A ciência moderna confirma aquilo que os estoicos já sabiam. Estudos mostram que a raiva constante eleva a pressão arterial, enfraquece o sistema imunológico, prejudica o coração e aumenta o risco de problemas sérios, como derrames e infartos. Ou seja, ceder à ira não é apenas um erro emocional, mas também um ataque silencioso contra a própria saúde. Pense nisso. Cada vez que você permite que a ira domine, você abre mão de sua lucidez, da sua paz e até da sua vitalidade. A verdadeira força não está em reagir com explosões de raiva, mas em manter a calma quando tudo ao redor grita para que você perca o controle. Um guerreiro no campo de batalha não vence apenas com força, mas com estratégia e clareza. Se ele entra dominado pela fúria, perde a visão do todo e se expõe ao inimigo. Mas se entra sereno, tem poder de vencer sem se desgastar. Na vida, não é diferente. A raiva pode até parecer combustível, mas é uma chama que queima você antes de atingir os outros. E existe ainda um ponto curioso. A raiva sempre cobra um preço maior de quem a sente do que de quem a provoca. Muitas vezes, a pessoa que despertou a sua ira sequer se lembra do que fez,
enquanto você passa horas ou até dias remoendo aquela emoção. Isso mostra o quanto a irritação é uma prisão que nós mesmos construímos. Quando você entende isso, percebe que segurar a calma não é um favor ao outro, mas uma forma de preservar sua própria liberdade. Além disso, perceber esse mecanismo te coloca em posição de vantagem, porque você não é mais manipulado pelas circunstâncias externas. Você é dono do seu próprio estado interno. Expectativas não atendidas, a raiz da frustração. Todas as emoções negativas, frustração, tristeza, ressentimento, raiva, nascem de um mesmo lugar. Expectativas não atendidas. Quando criamos em nossa mente uma imagem de como as coisas deveriam ser e a realidade não corresponde, sentimos dor. É como se tivéssemos escrito um roteiro perfeito para a vida, e no palco real, os atores resolvessem improvisar. Você espera que seu chefe valorize seu esforço, mas ele nem percebe. Você espera que seu parceiro nunca minta, mas um dia descobre uma mentira. Você espera que os amigos estejam sempre disponíveis, mas eles não estão. O sofrimento não vem apenas do fato em si, mas do abismo entre o que você esperava e o que aconteceu de fato. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer, "Eu esperava mais dele", ou "Achei que ela fosse agir diferente"? Esse tipo de frase revela o peso das expectativas. Não é a realidade que nos decepciona, é a imagem idealizada que criamos dela. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. E ele tinha razão. Porque não é a vida que nos trai. Somos nós que criamos ilusões sobre ela. A chave, segundo os estoicos, não é parar de sonhar ou planejar, mas parar de acreditar que o mundo deve se encaixar exatamente nas nossas expectativas. A frustração nasce da resistência à realidade. Quando aceitamos que o mundo não nos deve nada, que as pessoas agem de acordo com sua própria consciência e não conforme nossa vontade, eliminamos grande parte da irritação. Aceitar não significa se conformar ou desistir de lutar pelo que é justo, mas sim se libertar da dor de exigir que o impossível aconteça. Experimente pensar assim. Em vez de esperar que alguém nunca erre, espere apenas que seja humano. Em vez de esperar que tudo dê certo, esteja preparado para lidar com imprevistos. Essa mudança de perspectiva não elimina os desafios, mas elimina a sensação de que você foi traído pelo mundo. Quanto mais flexível você se torna diante da realidade, menos espaço sobra para a frustração. E quanto menos espaço sobra para a frustração, mais energia você tem para investir no que realmente importa. Essa é a beleza da aceitação. Ela não te enfraquece, ela te fortalece porque te livra do peso de lutar contra aquilo que não pode ser mudado. E essa energia recuperada pode ser usada para construir coisas positivas, em vez de desperdiçá-la em lamentos improdutivos. É nesse ponto que você percebe que a aceitação é uma forma de sabedoria prática. O ego como combustível da irritação. Quantas vezes você já se irritou porque sentiu que não foi respeitado, valorizado ou reconhecido? Quase sempre por trás da irritação está o ego ferido. O ego é essa voz interna que exige reconhecimento, que quer provar que está certo, que precisa defender uma imagem a qualquer custo. No trânsito, quando alguém te fecha, o ego grita: "Como se atrevem a me tratar assim?" No trabalho, quando alguém critica seu projeto, o ego se ofende: "Eles não reconhecem meu valor." Mas o que aconteceria se você simplesmente parasse de levar tudo para o lado pessoal? A verdade é que a maioria das ações das pessoas não tem nada a ver com você. Muitas vezes, elas estão presas em seus próprios problemas, suas próprias dores, suas próprias confusões. Mas o ego nos faz acreditar que tudo gira em torno de nós. Esse é o veneno. Marco Aurélio lembrava que não é o que acontece que nos perturba, mas a opinião que temos sobre o que acontece. Um insulto só tem poder se você lhe dá poder. Uma crítica só dói se você acredita nela. Quando você entende que o comportamento dos outros fala mais sobre eles do que sobre você, você se liberta. Pense em quantas vezes você já perdeu horas pensando em algo que alguém disse. Talvez a pessoa sequer se lembrasse do que falou, mas você carregou aquilo como uma ferida aberta. Isso não é sobre o outro, é sobre o seu ego. Dominar o ego é uma das maiores formas de conquistar a paz, porque sem ele, nada do que os outros façam pode roubar o seu equilíbrio. É como estar em um barco. O mar pode estar revolto,
Mas se você segura firme o leme, o barco não vira. O ego solto é como soltar o leme e deixar que cada onda te carregue. O ego não é um inimigo a ser destruído, mas uma energia a ser domada. Ele pode te motivar a crescer, mas também pode te aprisionar se você deixar que ele controle suas emoções. Por isso, reconhecer quando ele está falando mais alto é um passo crucial. Sempre que sentir a necessidade desesperada de provar algo para alguém, pergunte-se: isso é realmente necessário ou é apenas o meu ego gritando? Essa simples pergunta pode te salvar de muitas situações desnecessárias. E ao longo do tempo, esse hábito cria uma vida mais leve, sem tanta preocupação em controlar a visão que os outros têm de você. O poder do perdão como libertação. A irritação muitas vezes se transforma em rancor. Guardamos ofensas, mágoas e ressentimentos como se fossem tesouros envenenados. Acreditamos que, ao nutrir esse ressentimento, estamos punindo quem nos feriu. Mas a realidade é exatamente o oposto. Quem mais sofre é quem carrega o peso. O perdão é a chave que abre a cela do ressentimento. Não significa justificar o erro ou esquecer de forma ingênua, mas significa libertar a si mesmo da prisão da dor. Marco Aurélio dizia que o melhor castigo para quem nos fez mal é não nos parecermos com essa pessoa. E isso só é possível quando soltamos o rancor. Sêneca reforçava que quando agimos movidos pela raiva, deixamos de ser donos de nós mesmos. Se alguém te traiu, te enganou ou te ofendeu, manter a mágoa apenas prolonga o controle que essa pessoa tem sobre você. O perdão é um ato de coragem e, acima de tudo, um ato de amor próprio. Perdoar não significa se reconectar com quem te machucou. Significa apenas não permitir que essa dor continue definindo a sua vida. Significa parar de carregar pedras desnecessárias e caminhar mais leve. Perdoar é dizer a si mesmo: eu me recuso a carregar esse peso por mais tempo. É se libertar do passado para poder viver o presente com mais clareza. É soltar a corda que te mantém preso a um barco que já afundou. Quando você perdoa, não é o outro que ganha, é você que recupera sua paz. O rancor é uma corrente que te prende a um momento que já passou, enquanto o perdão é a chave que quebra essa corrente. Pense, quem você seria hoje se não carregasse mais as dores do passado? Essa é a versão de si mesmo que o perdão pode te dar. E o mais poderoso é que o perdão não depende do arrependimento do outro. Depende apenas da sua escolha de soltar. Essa escolha é sua e só você pode se libertar. O valor da não reação e do silêncio. Nossa primeira reação diante de provocações é sempre emocional. Queremos responder, rebater, nos defender. Mas os estoicos nos ensinam que a verdadeira força está em não reagir imediatamente. Marco Aurélio dizia que a melhor maneira de se defender de uma ofensa é não se parecer com quem nos ofendeu. Quando você reage impulsivamente, você se torna escravo do impulso. Quando você escolhe a não reação, você prova que está no comando. O silêncio, muitas vezes, é a resposta mais poderosa. Não porque você é fraco, mas porque não desperdiça energia em batalhas inúteis. Pense nisso. Se alguém te insulta na rua, esse insulto muda quem você é? Se alguém te critica nas redes sociais, isso altera a sua essência? Claro que não. Então por que gastar energia? A não reação é a prática de escolher a calma no lugar da fúria, a sabedoria no lugar do ego, a serenidade no lugar da confusão. É um exercício de disciplina e também de liberdade. Quem não precisa responder a tudo é verdadeiramente livre. Quando você pratica o silêncio, você desarma a provocação. Você deixa claro que sua paz não está à venda. E pouco a pouco, percebe que muitas discussões simplesmente deixam de existir porque você não alimenta o fogo. O silêncio não é ausência de resposta. É a resposta mais inteligente que você pode dar quando percebe que a situação não merece sua energia. É como um mestre de artes marciais, que em vez de reagir a cada golpe, apenas se esquiva, mantendo-se firme e intocado. E aqui está uma verdade poderosa. O silêncio ensina. Muitas vezes, quem tenta te provocar espera justamente uma reação. Quando não recebe, percebe que não tem poder sobre você. Isso é libertador, porque mostra que a sua serenidade é inegociável. O silêncio, nesse caso, não é vazio, é cheio de significado. Ele mostra que você se conhece e que não se deixa levar por impulsos momentâneos.
Essa é uma das maiores provas de maturidade emocional. Esses 5 fundamentos já são suficientes para transformar a sua relação com a irritação e com o incômodo. Entender a natureza destrutiva da ira, soltar expectativas irreais, domar o ego, praticar o perdão e escolher a não reação. Isso por si só já pode blindar sua paz de forma poderosa. E lembre-se, a calma não é a ausência de emoções, é o domínio sobre elas. Não se trata de ser frio, mas de ser forte. Não é sobre não sentir nada, mas sobre não ser escravo de sentimentos passageiros. Se esse conteúdo fez sentido para você, dá o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E para marcar que você chegou até aqui, comenta a palavra serenidade. Assim eu vou saber que você é parte daqueles que realmente estão comprometidos em cultivar a paz interior. Até o próximo vídeo. E lembre-se, quem domina a si mesmo nunca é dominado por nada nem por ninguém.